texto diz: disse ele aos seus servos, aqui está falando de Abraão: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Está falando do monte. Depois de adorar, nós voltaremos. Já vou dar o contexto daqui a pouco para você. Mas vamos rapidinho lá para Hebreus, e agora é lá para o fim da Bíblia, capítulo 9, versículo 15. Hebreus 9, 15, para auxiliar você, tem também ali no telão, mas se você está anotando, anote aí Hebreus 9, 15. O texto diz assim: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Esses dois textos aqui, que se diferem muito, eu os trouxe para que a gente tenha um entendimento, porque hoje nós estamos num culto de ceia, a nossa última ceia do ano, né? Estamos em dezembro, última ceia do ano. Você que está vindo na The Way por esse ano agora, que começou, nós em janeiro temos um trabalho fantástico aqui, de primícias, e nós começamos a fazer culto no dia 1º de janeiro, e nós fazemos uma sequência de 7 dias de culto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos os 7 dias, nós vamos fazer culto às 19h30, né? Já vai se agendando, a gente vai colocar isso também nos nossos posts, para você ver, mas são 7 dias de culto, nós entregamos os 7 primeiros dias do ano para Deus, por um ano de vitórias, e nós temos acompanhado, nesses últimos anos, quantos milagres e quanta bênção Deus tem derramado sobre o seu povo, através dessa entrega que nós fazemos. Então, ali também nesses primeiros dias do ano, às vezes nós fazemos uma ceia, e a última então é agora em dezembro. Mas a Santa Ceia, ela tem que deixar na nossa cabeça de ser apenas um rito, de ser apenas algo que se faz no segundo domingo, aqui na The Way se faz assim, essa ceia, mas o que ela representa de verdade? Ela nos fala de aliança, ela nos fala de obediência, ela nos fala de algo sagrado. E quando eu leio esse texto de Gênesis, parece que não faz muito sentido, porque eu estou lendo a passagem de Abraão. Deus pede para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho, e leva até lá no Monte Moriá, e você vai sacrificar, você vai entregá-lo a mim, o seu filho. E por mais absurdo que isso pareça para nós, também para Abraão pareceu, porque ele sabia que Deus não fazia ou não pedia sacrifícios humanos, mas Deus pediu a ele, e Deus não brinca, Deus não é um Deus de brincadeira. Abraão entendeu a mensagem, e ele então, caminho de 3 dias, pastor Edinho pregou com muita propriedade aqui, a respeito do altar, não sei quem esteve naquele culto, mas foi muito marcante. 3 dias caminhando com o menino que ele sabia que teria que matar, entregar a Deus, e nós não conseguimos entender a dimensão disso, até que a gente se coloque no lugar, e pense o que é caminhar com teu filho, sem ele saber que seria morto, por você, para entregar a Deus. Não vamos entrar no mérito aqui, porque era uma provação. E por 3 dias ele pensar: meu Deus, os meus últimos 3 dias com meu filho, o que eu vou fazer? E ele vai conversando, e ele vai pensando em tudo aquilo, remoendo tudo aquilo. Mas quando ele chega no pé do monte, ele vai com servos e tudo mais, ele diz para os servos: olha, fiquem aqui com o jumentinho. O jumento estava carregando a lenha para fazer o fogo. Ele pega aquela lenha e coloca sobre as costas do seu filho, e diz: eu e o menino subiremos a montanha, e nós adoraremos, e depois voltaremos. Quando nós lemos o texto, desapercebidamente, a gente só pensa: meu, que triste, ele vai subir, vai sacrificar, mas aqui
Abraão tinha uma certeza tão grande no seu coração sobre o caráter de Deus, que ele diz: nós subiremos, adoraremos e voltaremos. A fé dele era tão grande de pensar de que mesmo que meu filho morra, Deus vai trazê-lo de volta à vida. Algo vai acontecer. Mas ele não deixa de ir. Era uma esperança apenas. Ele diz: fiquem aqui porque nós vamos subir e nós vamos adorar. E essa palavra aqui me pegou. Nós vamos adorar. Eu vou subir e eu vou adorar. O que adoração tem a ver com isso? O que é adoração mesmo no nosso coração? E a Bíblia nos traz aqui a ideia de que adoração tem a ver com obediência, com obedecer um comando, obedecer uma direção que Deus está nos dando. E depois o outro texto que eu li, que nós vamos trazer ele mais aqui para o final, ele diz que Cristo é o mediador de uma nova aliança, porque a antiga aliança havia sido quebrada, então uma nova aliança, há necessidade de ser feita. Isso nos mostra, quando ele diz assim, porque foram cometidas transgressões na primeira aliança, de que Deus tinha uma aliança com alguém, com o seu povo Israel, com a humanidade, mas essa aliança foi quebrada e agora ele tem uma decisão a ser tomada. Ele pode simplesmente repudiar, porque alguém quebrou a aliança. Quando nós falamos de aliança, nós pensamos em quê? Aqui nos nossos dias nós pensamos em casamento, certo? Aliança, o que você tem no seu dedo, você que tem um relacionamento sério, tem uma aliança. E essa aliança, ela representa de que há fidelidade entre você e alguém que tem uma aliança parecida com a sua. Há um pacto de fidelidade. E eu estava lendo um devocional e eu quis trazer para você uma história para você pensar comigo. E os nomes são fictícios, né? Vamos usar aqui os nomes mais fictícios possível, que são José e Maria. Mas você vai entender onde eu quero chegar com a história. Diz essa história aqui, que uma certa noite, o José chegou do trabalho em casa, e ele encontrou a sua esposa, Maria, maquiada, vestindo uma linda roupa. Ele concluiu que ela deve ter planejado algo especial para os dois, e se oferece para se aprontar também. Como homem, se você chega em casa, sua esposa está toda arrumada para sair, a primeira coisa que passa na cabeça é: eu esqueci alguma data especial. Mas ele aqui já deu uma direção, né? Não, vou me arrumar também, já estou me aprontando, amor. E ela estava pronta. Aí ela parece um pouco confusa e responde: ah, amor, eu vou sair com o Tony essa noite. Nós vamos sair para jantar, ver um filminho e vamos nos hospedar no Hotel Fairmont. Eu devo estar em casa amanhã de manhã. Quem é Tony? O José dispara. Ah, ele é o meu namorado do ensino médio. Ela respondeu. O quê? Você não pode sair com ele. Por que não? Porque nós somos casados, comprometidos um com o outro. Nós não saímos com outras pessoas. Diz ele, afirmando aquilo que deveria ser óbvio, né? Espera aí, amor, responde a Maria. Você é meu favorito. Eu te amo mais do que todos os meus antigos namorados. Mas você não pode esperar que eu deixe de vê-los. Eu sou próxima deles há muitos anos. E eu ainda os amo. E eu quero muito passar tempo com eles. Eu não vejo o que há de errado nisso. E a história não continua, porque obviamente você já percebeu de que isso é ridículo, certo? Essa história que eu estou lendo aqui para você.
Ou alguém aqui acha que não? No meu gabinete depois. A história de José e Maria aqui é uma história que beira o ridículo. Ela está se aprontando para ser contigo namorado. Por quê? Porra, é um cara legal. Amanhã de manhã eu estou em casa. O que se espera? Que o José diga assim: ah, tá bom, achei que era comigo. Ou diz assim: amanhã quando tu vir, daí tu já pega pão. Não, né? Nós não esperamos isso. Mas eu quero que por um momento, por um breve momento, você seja José. Você se imagine agora, a pessoa que você ama, que você fez promessas, que você deu uma aliança, ou que você está namorando, ou que você está noivo. Essa pessoa está prontinha, linda, maravilhosa, lindo, cheirosão, barba aparada ou barba feita, e ele diz assim: estou saindo, volto amanhã, vou sair com fulana, ou vou sair com... Por um momento, pense na sua cabeça, pense, só não fique bravo pensando: meu Deus, não consigo. Tem gente que só de pensar já fica com ciúme, né? Pois é, ruim, né? Por que eu estou provocando você? Porque essa história, ela é real. Só que ela não aconteceu com José, com Maria, ou com qualquer outro nome, porque aqui poderia ser um pseudônimo. Ela acontece com a gente. Porque nós nunca colocamos nessa relação o nome de Deus. Mas é exatamente assim que muitos nos nossos dias tratam Deus, que fez uma aliança com a gente, que entregou a vida do seu filho por nós, que nós, não os batizandos que vieram aqui hoje apenas, mas todos nós que já fomos batizados, todos nós que já entregamos a vida a Cristo, ou todos nós que dizemos que somos cristãos, ou todos nós que dizemos: não, sou filho de Deus, ou todos nós que dizemos: Deus me salvou, todos nós, em algum momento, ainda traímos a Cristo, ainda traímos a Deus, porque apesar de termos um relacionamento com Ele, uma aliança com Ele, um casamento com Ele, de vez em quando ainda saímos com os antigos namorados, com as antigas namoradas, ainda saímos com os antigos costumes que tínhamos, ainda fazemos coisas que sabemos que não é aquilo que Deus gosta muito. E como fazemos? Fazemos porque de verdade não temos uma aliança como ela deve ser. Porque quando temos uma aliança genuína e verdadeira e temos entendimento disso, nós não o fazemos. Quem de nós em sã consciência chegaria para a esposa ou para o marido e diria: vou sair com outra pessoa só hoje, porque eu estou meio estressado, mas como nós fazemos isso diariamente com Deus, quando dizemos para Ele: vou dar uns minutinhos aqui na nossa relação, porque os antigos amigos me chamaram. Quando eu digo isso, você tem entendimento que eu não estou dizendo que você não possa ter amigos, mas tem alguns amigos que nos levam para a antiga vida que nós tínhamos. Tantas pessoas libertas das drogas, mas em algum momento voltam para elas. Estava liberto da pornografia, mas de vez em quando volta para ela. Estava liberto do adultério, da fornicação, mas de vez em quando volta para ela. E depois volta para Deus, e volta para ela, e volta para Deus, e daqui a pouco está tudo certo, porque no seu entendimento, sua relação com Deus é uma relação aberta. Deus sabe que de vez em quando eu estou lá na igreja, mas que também eu tenho essa vida aqui, Ele me entende. Como se assim, se Deus quiser é assim. E por mais que algumas pessoas façam isso dentro do relacionamento: se me quiser, eu estou assim, eu não vou mudar, senão vai embora. Tem gente que age assim dentro de um relacionamento, mas com Deus não é dessa forma. Ou você está ou você não está, ou nós temos uma aliança ou nós não temos, ou nós chegamos e pegamos a Santa Ceia e dizemos: eu tenho uma aliança com Deus, e eu estou demonstrando ela, ou eu estou tomando indignamente.
Porque é isso que Paulo escreveu aos Coríntios, de que nós devemos nos examinar a nós mesmos, e ver se nós estamos em Cristo ou não estamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele diz, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque ele está dizendo, você está diante de um Deus que sabe todas as coisas, que sabe quem você é, que sabe as tuas escolhas, que sabe os teus caminhos, que sabe exatamente quem você é. E quando você está bebendo da ceia do Senhor, você está dizendo assim, eu tenho uma aliança contigo, e tu sabes quem eu sou. Porque uma coisa é você chegar para o teu cônjuge, que espera que sabe quem você é. Nós depositamos confiança nos nossos cônjuges, porque amamos. Você não deve viver desconfiado de alguém que você ama. Você põe confiança, até que se decepcione, e se decepcionar, tudo bem, você vai lidar com isso, mas você ama. O princípio é amor, o princípio é confiar em quem você ama. Nós confiamos nos nossos cônjuges. Então quando a gente diz, eu amo você, eu sou fiel a você, nós confiamos. Mas se for enganado, pastor, se você serve de Deus, em algum momento Deus vai revelar todas as coisas. Agora não viva desconfiado, não viva nessa pressão, e não viva sendo pressão na vida de ninguém, principalmente de quem ama você e de quem você ama. Agora com Deus, você dizer para Ele assim, eu te amo, Jesus. Está no culto, te amo, ó Deus, da minha salvação, não há na terra ou no céu, Rei maior que o meu. Cantando lindo para Jesus, todo mundo olhando assim, ó. E Deus olhando assim, me ama nada, essa semana você nem falou comigo, essa semana você estava em casa de um jeito que a tua família toda não te aguentava, você mentiu no teu trabalho, você não me ama. Nós tínhamos uma aliança, eu te entreguei salvação, eu te entreguei uma nova vida, eu perdoei os teus pecados, mas você não deixa de falar mal do teu irmão, que cometeu pecados menores do que você. Ele não fez a metade do que você fez, e você vive falando mal da vida dele. Como você diz que me ama, se você não ama nem a minha palavra que eu deixei para você me conhecer? Você não consegue parar um momento e nenhum versículo por dia. Se você tem uma Bíblia, mas ela já está pegando poeira, porque não é aberta. Eu promovi nos homens inteligência, e hoje tem tecnologia. Você anda com a minha palavra dentro do seu celular, mas você passa horas lendo sobre a vida dos outros, mas nada sobre a minha vida. E o aplicativo está do lado. Se você clicasse nele, eu teria uma palavra para o teu dia. Mas ainda, de vez em quando, você dá uma lida no horóscopo para saber como é que vai ser o teu dia. E nós achamos que a Maria dessa história é louca, porque ela queria sair com o antigo namorado. Pelo menos ela foi verdadeira e falou, né, para onde ir. O que eu estou trazendo aqui nessa manhã é porque o ano está acabando, e talvez durante todo esse ano você não teve consciência de que às vezes nós temos traído quem mais nos ama. Nós batemos no peito e falamos sobre a nossa fidelidade em relação ao nosso cônjuge, à nossa família, e top isso, muito bom. Mas existe alguém que entregou a vida por você, alguém que só te pediu obediência, alguém que te pediu gratidão. Na verdade ele nem pede, está implícito nisso, né? Se alguém dá a vida por mim, eu deveria ser grato a essa pessoa por toda a minha vida. Mas se nós não temos um entendimento de quem Ele é e o que Ele fez por nós, então nós nunca chegaremos à altura de compreender o que Abraão fez. Abraão pega o seu único filho e ele está pronto a entregar.
E esse é um ato de adoração a Deus. Porque quando ele diz nós vamos adorar, como é que eu posso entender a adoração colocando o menino sobre um altar e sacrificando? Porque não era essa a adoração, não era simplesmente queimar alguma coisa, seja um cordeiro, seja qualquer coisa, não era essa a adoração. A adoração era obedecer o que Deus pedia para que seja feito, para que fosse feito. Deus pediu para que eles sacrificassem, Deus pediu para que eles cumprissem algumas coisas, e quando eles cumpriam, eles estavam adorando. Deus nos pede algumas coisas, e quando nós cumprimos, quando nós obedecemos, não a obediência de estar aqui na igreja, ficar sentado ouvindo uma palavra, não é simplesmente isso, porque isso faz parte de uma rotina de culto, mas a obediência que tem quando eu saio daqui, quando não tem ninguém me olhando, quando eu estou na minha casa, quando eu tenho a possibilidade de errar ou de acertar, mas eu escolho acertar, mesmo que ninguém esteja olhando, eu escolho acertar simplesmente porque eu sei que o meu Deus está me olhando, e é Ele que eu quero impressionar, e é Ele que eu quero adorar, a Ele que eu quero servir. Jesus, quando fala com Satanás, no momento da sua provação, ele responde a Satanás dizendo: vai-te daqui, porque está escrito. Ele sabia o que estava escrito. Quando você sabe o que está escrito, quando você ouve a palavra, guarda no seu coração, você sabe como rebater também. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. A quem nós servimos declara quem é o nosso Deus. Quem você serve? Você serve a Deus com obediência? Você o ama? Ou nós queremos ter uma igreja, nós queremos ter um local para ir, um local onde um dia, para fazer nosso casamento, o nosso sepultamento, a apresentação das nossas crianças? Não, a igreja deixou de ser isso há muito tempo, ou deveria ter deixado de ser. Ela não é apenas um clube que junta pessoas que pensam da mesma maneira, não, ela é um local de adoração. Por isso que se essas quatro paredes caírem, a igreja ainda continua de pé, porque a igreja está dentro de cada um de nós, na sua obediência, na sua devoção, na sua adoração. Por isso que na época da pandemia, essa igreja ficou com as portas fechadas, mas a igreja continuou. Ela continuou online, ela continuou com pessoas adorando na sua casa, ela continuou com cultos familiares, ela continuou acontecendo, porque haviam pessoas que tinham uma aliança com Deus, e não é pelo fato de não ter um templo, que não teria adoração. A adoração acontece quando você está ligado intimamente a Deus, e obedece, e cumpre a sua determinação, cumpre a sua palavra. Então a adoração não é mais música lenta no nosso entendimento, ela é obediência. E não importa o quanto nós nos desempenhamos na igreja, se nós não obedecemos a Deus no nosso dia a dia, nós não estamos adorando a Deus de verdade, e vamos nos assemelhando à mulher deste conto, deste pequeno conto que eu trouxe. Como está a sua relação com Deus? Quando nós resolvemos fazer uma aliança com o Senhor, essa é uma promessa que deveria ser para sempre, como a promessa de um casamento. Eu costumo dizer, quando faço os batismos, realizo, ou mesmo dou instrução, de que ele é um casamento, de que eu preciso entender de que eu estou me relacionando com Deus para sempre. E se eu desejo entrar nessa relação, qual é o meu objetivo de entrar nessa relação? É um objetivo de ganho ou um objetivo de amor? Porque algumas pessoas servem a Deus pelo medo que tem do inferno, e está tudo bem. Não, eu não quero ir para o inferno, então eu vou servir a Deus. Está tudo bem. Está tudo bem, pastor. Não, tem que ser por amor. Não sejamos hipócritas. Grande parte de nós vem a Cristo por quê? Ou porque ficamos muito mal, doentes, perdemos muitas coisas, estamos desesperados e tudo mais, e a gente não vem por amor, a gente vem pela dor. É o antigo adágio: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E está tudo bem. Porque diferente de nós humanos que estaríamos aqui na frente de um púlpito esperando a pessoa chegar depois de muito tempo longe da igreja, dizendo assim para ela assim: ah, tu veio, né? A água bateu, estava só esperando. Não, Deus não faz assim. Ele sabe que você se quebrou,
Ele sabe que deu tudo errado, que você se prostituiu, que você vendeu os teus valores. E aí eu vou lá para o livro de Oséias. Deus pede para que o profeta vá até a esposa que estava caída na prostituição, diz assim: vai lá e compra ela, e traz ela de volta. Compra. Ela estava enterrada em dívidas, estava na prostituição, mas estava amarrada em tanta dívida e não poderia sair dali. Aí ele vem com a quantidade de dinheiro que era considerável, compra ela e traz. E Deus diz assim: assim eu fiz com você, Israel, assim eu fiz com você, meu povo, porque vocês eram meus, e vocês voltaram a adorar os ídolos. E veja que quando a Bíblia fala de prostituição, ela fala de voltar a adorar ídolos, ou seja, idolatria. A idolatria para Deus era a pior coisa, porque era uma adoração para o lado errado. E diz assim: mas ainda que vocês fizeram isso, eu os comprei de volta, eu os trouxe. E no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, e o porquê de nós estarmos aqui para ter ceia hoje, é porque apesar de nós estarmos condenados, apesar de nós nos prostituirmos, apesar de nós andarmos tão errado nessa vida, apesar de tantas murmurações, apesar de tantos conceitos errados que nós guardamos dentro de nós, e rancores muitas vezes, apesar de tanta coisa que nos afasta de Deus, apesar de tantas coisas e conceitos errados, Jesus veio e Ele nos comprou com o seu sangue precioso, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E quando Ele entrega a sua vida, então Ele pega toda a tua história errada, tudo aquilo que estava ruim, tudo aquilo que te difamava, tudo aquilo que acabava com a tua moral, e Ele lança no mar do esquecimento. E a Bíblia traz uma palavra linda chamada justificação. E o que é justificação? Ele pega a mim, que fiz tanta coisa errada nessa vida, Ele pega a mim e Ele diz: agora eu te declaro justo. Ah, mas é que lá em 1990, justo, dos teus pecados não me lembro mais. Não, mas é que no ano 2000 e tanto eu fiz um aborto e tal. Se você se arrependeu de verdade e entregou a sua vida a Jesus, Ele te perdoa de todos os teus pecados, e Ele te torna justo de novo. Não há tamanho de pecado que Ele não perdoe. Às vezes o Senhor já perdoou tantas pessoas aqui, e as pessoas não conseguem se perdoar. O que você precisa é entender a aliança que você fez com Ele, e a partir de agora, a partir dessa nova aliança com Ele, ter o entendimento de você vai querer ter uma vida, um relacionamento fechado, você e Deus, ou você vai querer continuar tendo um relacionamento aberto, um relacionamento com o mundo, com as coisas que no mundo há, com as coisas que na tua mente já condena porque está errado. E de vez em quando um relacionamento com Deus. É um equívoco pensar que Deus se relaciona dessa maneira, porque Ele não relaciona. Viemos à igreja, mas não temos uma relação com Deus. É por isso que há muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão no reino de Deus, porque igreja e reino são coisas diferentes. E Deus quer tirar você, quer transportar você da igreja e trazer você para o reino dEle. Porque no reino de Deus, onde os milagres acontecem, é no reino de Deus aonde a bênção do Senhor nos alcança, é no reino de Deus onde a prosperidade mora, é no reino de Deus onde os milagres, maiores milagres acontecem. Enquanto nós só estamos na igreja, simplesmente visitamos um templo, nós somos alvos da graça comum. Sabe o que é graça comum? É a graça que cai sobre todos. Pode entrar uma pessoa que tem uma vida totalmente torta, não tem um pingo de arrependimento, e ela entrou na igreja pela primeira vez, e ela vai sair daqui abençoada. E você diz assim: como isso? Isso se chama graça comum. Até os cães comem as migalhas que caem da mesa. Forte essa palavra, né? E às vezes as pessoas se contentam em comer migalhas que caem da mesa. De vez em quando uma bencinha, né? Não vai mal. Deus tem uma mesa para você.
uma mesa para você sentar. Você não nasceu para ser cão, você nasceu para ser filho de Deus. E filhos têm lugar à mesa. Você se senta à mesa com dignidade. Ele te serve do melhor. Você não come mais migalhas. Ele está te chamando para um novo tempo. Aleluia. O nosso cristianismo não pode mais ser esse, um cristianismo de migalhas, porque Deus nos chamou para um novo tempo. Deus nos chamou para um tempo de sentar à mesa com Ele. Eu finalizo lembrando a você que no Antigo Testamento havia um filho de rei, e o filho desse rei era chamado de Mefibosete. Apesar de ser filho de rei, devido aos pecados dos seus pais, aqui eu estou falando de Saul, seu avô, mas biblicamente, seus antecedentes, seus pais, ele havia perdido tudo. Ele perdeu o reino, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu as pernas, porque quando a sua babá foi fugir com ele, caiu sobre ele, quebrou-lhe a bacia e ele ficou paralítico. Tinha perdido sua dignidade, morava de favor em Lodebar, que na tradução a cidade se chamava lugar de esquecimento. Olha quanta tragédia na vida de alguém que era príncipe. Olha quanta tragédia na vida de alguém que sonhou grandes sonhos. Perde a sua mobilidade, perde sua família, perde sua dignidade, perde seu dinheiro. Uma vida de perdas. Mas Jonatas, o pai de Mefibosete, lá atrás tinha feito uma aliança com o rei Davi, quando Davi ainda não era rei. E nessa aliança, ele segurou nos braços e disse: se a tua família precisar de mim e você faltar, eu estarei lá. Mas se eu faltar, cuide da minha família por mim. E eles tinham uma ligação de amor, e eles fizeram essa aliança. Quando Davi assumiu o trono, ele disse: tem alguém ainda dessa família para que eu faça bem, por amor de Jonatas? E a história, eu não vou contar ela toda, talvez num outro culto. A história leva ele até Mefibosete. Ele manda os seus emissários, eles vão até naquela casa, e eu fico imaginando ele se arrastando pela casa, num lugar de esquecimento. E alguém diz: tu és Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, rei de Israel. Ele pensa: agora eu morri, né? Que as antigas dinastias matavam toda outra dinastia, para que não houvesse reclamação do trono. Não que fosse um costume em Israel, mas talvez ele pensou: tem tanta coisa errada na minha vida, né? Mais uma. O rei quer falar contigo. O rei quer ver você. A mente dele está tão perturbada, que ele, quando chega diante do rei, diz assim: quem sou eu como um cão morto, para que tu queira falar comigo? Olha como ele se via, como um cão morto. Mas a palavra de Davi para ele é: por amor ao teu pai, pela aliança que fiz com o teu pai, eu vou restituir tudo aquilo que foi tirado de você. Eu vou restituir a terra, eu vou restituir servos. Mas você, apesar de todos eles terem que servir você, quando você for comer, eu tenho um lugar na minha mesa para você comer. Você vai comer na mesa do rei. Você vai comer comigo. Sabe o que esse texto quer dizer para nós? De que nós estávamos perdidos, talvez até como um cão morto nos sentíamos. Mas um dia, Deus fez uma aliança com Jesus Cristo pela nossa vida. Jesus Cristo entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser restituídos à mesa. E por mais que nós estávamos perdidos como um cão morto, esquecido, Deus, através do Espírito Santo, através de um missionário, através de uma palavra, através de um pastor, através de alguém que te trouxe uma mensagem, trouxe você para a casa de Deus e disse que você seria restituído de tudo aquilo que você perdeu. De que Deus tem uma nova fase para a sua vida, e que há um lugar na mesa dele para você comer também.
Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.